Natal está passando por um conjunto de mudanças em nome de um suposto desenvolvimento, de um suposto progresso. E o foco dessas transformações tem sido a Orla, com um conjunto de obras, projetos não participativos que tem como foco o processo de elitização da área e, como consequência, a expulsão de trabalhadores que vivem das atividades vinculadas à pesca, comércio e as atividades de lazer das faixas de orla da região norte e central e também ao sul. O Coletivo Salve Natal é um grupo que se organizou aqui na cidade de Natal há cerca de 4 anos e luta pelo direito à cidade em diversas perspectivas. Em 2023, o Salve Natal passou a compor um projeto chamado Tribunal Popular da Orla, em que denuncia violações de direitos com as comunidades da nossa orla. Nós queremos que as comunidades diretamente afetadas julguem os gestores e as obras que têm feito acentuar as vulnerabilidades sociais desses territórios. Queremos levar para as autoridades competentes e disseminar para a população os efeitos colaterais dessas grandes obras do nosso município. Ouça o que nossas comunidades têm a dizer e ecoe as vozes da Orla de Natal. Olha, a Redinha é um bairro muito importante da cidade do Natal, né? Pena que o nosso prefeito não está valorizando a nossa praia e retirar os nossos quiosques. A Redinha tem o famoso ginga com tapioca, enquanto outras praias belíssimas não tem. Não é possível uma praia belíssima dessa sem quiosque. O único objetivo que nós queremos é o retorno dos mesmos para que possamos trabalhar. Nós queremos que salve a Redinha, principalmente com o retorno dos quiosques na nossa praia. O que está acontecendo agora na Redinha é a instalação do que a prefeitura está chamando do complexo turístico da Redinha. Inicialmente, o complexo turístico da Redinha, ele estava focado na transformação, né, na reforma do mercado público. Só que essa obra se estendeu e hoje abarca praticamente toda a faixa de orla da Redinha Velha. Está impactando de forma profunda a vida de todos esses trabalhadores, principalmente por não levar em consideração a vivência dessas pessoas, por não levar em consideração a opinião e não integrar esses trabalhadores na construção desse projeto. A gente desenvolveu, né, esse projeto em conjunto com o coletivo Ginga com Tapioca. Foi um projeto participativo, um projeto, de certa forma, uma resposta ao projeto do Complexo Turístico da Redinha, que, ao contrário do que está acontecendo, ele leva em consideração, né, ele é construído coletivamente e em parceria com a comunidade, principalmente os trabalhadores da orla. E a gente, a partir da construção desse projeto, a gente acredita sim ser possível a ocupação e a continuidade das atividades da Redinha Velha, com toda a sua tradição dos pescadores, dos quiosques, do mercado, do Redinha Clube. O que a gente quer é uma praia da Redinha que tenha seus trabalhadores presentes e toda a comunidade podendo aproveitar da praia. Quando falaram em retirar os pescadores e colocar as pedras e retirar os pescadores, eles queriam colocar os pescadores lá para ali para o começo do mangue, só que ali tem muitos assaltos, muitos arrombamentos à navegação e aqui na Redinha não tem sequer um posto policial, nós não temos segurança. Nós, pescadores da Redinha, queremos a construção do nosso rancho. Temos várias que em Natal chamamos de comunidades, que são reconhecidas como áreas especiais de interesse social e que participaram, né, da construção, da configuração dessa orla desde os anos 60. Nos últimos anos, mas particularmente desde a revisão do último plano diretor, em 2017, quando começaram as primeiras discussões, que já se colocaram várias ameaças, né, à permanência dessas populações na orla. Nós queremos respeito, queremos participação e inclusão de toda a nossa população, sobretudo essa da orla, em todo o processo da cidade. A gente reside aqui, né, desde os anos 60, então são 63 anos aí de existência, né? E a nossa luta, ele começa mais nos anos 90, né? E no ano 94 a gente teve um grande avanço com o plano diretor, quando ele foi bem democrático, ele garantiu o gabarito, né, que era acessível e de ventilação e qualidade de vida para todo mundo. Já nesse plano diretor, aí veio a grande ameaça, quando o prefeito, né, da capital, ele favorece a especulação imobiliária e cria uma expectativa negativa com a gente, que somos os antigos, os moradores.
A gente não tem esperança nenhuma, digamos o seguinte, que quem sair daqui vai comprar uma casa em outro lugar com o dinheiro daqui. O que queremos é o processo de regularização da área de interesse social, para que assegure os nossos direitos e a gente permaneça na comunidade. A orla central, nesse complexo Praia do Meio e Forte, ele tem uma característica muito particular e singular, que aí a maior parte delas são de praias contidas, protegidas. Eu olho essa praia e eu vejo um grande potencial de uso pedagógico, terapêutico, além de ser espaço de lazer e também um espaço ecológico. Nós queremos uma orla qualificada, mas para todos. No princípio, as famílias dos pescadores, como também a sede da colônia, existia dentro da comunidade do Maruim e fomos removidos, né? O pessoal foi removido para o condomínio São Pedro e a colônia hoje estamos numa sede alugada por falta de um licenciamento diante da prefeitura. Então, nós abrangemos aqui do mangue com mais de 60 embarcações motorizadas. Esse pessoal depende exclusivamente daqui. A colônia foi fundada em 1922, mas antes já existia pescador. A gente vive uma interrogação muito grande com a questão da ampliação do Porto de Natal, que cada vez vem nos encolhendo a cada dia. Mas nós somos guerreiros e continuamos aqui e vamos continuar aqui. Nós, pescadores de Candumangue, lutamos pelo nosso espaço, nosso território aqui mesmo, não queremos sair. O projeto da engorda é um projeto difícil de assumir, a gente sabe o que é que implica em todas as outras praias do Brasil e do mundo onde essa ação aconteceu. Mais complicado ainda quando esses projetos, que eles se inserem no grupo dos chamados grandes projetos urbanos, eles aparecem sem o diálogo correspondente com a comunidade. Este momento que a gente está vivendo é um momento crítico, muito crítico, porque todos acompanhamos o que acontece com a orla, tá? Principalmente quando a maré está cheia, né? Nós queremos que os projetos pensados para a orla marítima de Natal, eles sejam dialogados ao extremo, né? E tenham um cronograma que permita esse diálogo. A gente está aqui nesse longo tempo com essa jangada por motivo de estacionar uma área que já foi tirada nossa pela prefeitura através do enrocamento. O espaço encurtou e cada vez mais o avanço do mar está destruindo o estacionamento da jangada. Até hoje, a prefeitura nunca mostrou sequer uma planta do que vão fazer da engorda para a gente. Nós queremos um rancho aqui na comunidade de Ponta Negra para todos os pescadores e pescadores artesanais. A Oceânica fez um estudo detalhado em cima do estudo de impacto ambiental que foi produzido, né, encomendado pela prefeitura. E avaliando esse estudo, a gente observou várias inconsistências. Então a gente não consegue acessar as informações necessárias para entender qual é a biodiversidade que temos aqui em Ponta Negra, dentro d'água, e como essa obra vai poder impactar essa biodiversidade. Queremos que o futuro de Ponta Negra seja realizado, pensado e executado, considerando justiça socioambiental. Acontecendo não só aqui em Ponta Negra, mas com obras da orla, que a gente vem acompanhando aqui em Natal, é uma tentativa de elitizar a orla, de construir e avançar obras que têm um impacto gigantesco sem debater de fato com o povo de Natal. Quando obras desse tipo, né, que está acontecendo aqui em Ponta Negra, que está acontecendo na Redinha, que já aconteceram em outras praias aqui da região de Natal, acontece, primeiro o impacto imediato é quem vive e trabalha na orla, né? Então essas pessoas que tiram sua renda, o seu cotidiano de trabalho, de vida da praia. Você tirando, né, a renda de um grupo específico, você impacta toda a comunidade, né? Então é o pescador que não tem mais para onde vender quando sai um ambulante. Não é só para a comunidade imediatamente que está ali na orla, na praia, mas para toda a região. Nós queremos participação popular e uma orla para todos. A realização do Tribunal Popular da Orla foi importante enquanto um evento que reuniu diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil para ecoar as vozes e demandas populares da Orla. Mas também foi importante como um momento de um processo de articulação e luta das entidades que dialogam e lutam pelo direito à cidade em Natal e as diversas pautas que ele abrange.
Em setembro de 2023, nós nos reunimos enquanto Sujeito Orla, que foi como denominamos esse coletivo formado ao redor do Tribunal Popular. Nós realizamos essa simulação que não teve um peso formal, jurídico, mas teve um peso popular, político e simbólico muito importante, sobretudo para o fortalecimento desse conjunto de entidades e dessas articulações de luta, e também para a construção de uma agenda propositiva de trabalho, que nós denominamos de carta-sentença. Os desdobramentos desse último ano revelam um conjunto de ações que, por um lado, mantêm estagnadas as demandas que fizemos e, por outro lado, apresentam retrocesso dessas pautas. Um exemplo disso é a Via Costeira, que tem agora a concessão de uso dos lotes renovada para os empresários do ramo da hotelaria, acompanhando as prescrições urbanísticas do novo Plano Diretor de Natal, muito mais permissivas à construção em ocupação e em altura ao longo de toda a via, sem necessariamente cobrar deles a estruturação dos espaços e acessos públicos que já deveriam estar construídos desde o início da implantação da proposta. Da mesma forma, e sem que a gente consiga estabelecer um diálogo com a gestão municipal, os instrumentos e ferramentas de uso e ocupação do solo da orla, novamente flexibilizando a ocupação e a construção na orla central, na Redinha e também em Ponta Negra. Além disso, as zonas de proteção ambiental passam por um novo processo de regulamentação que acompanha a flexibilização já trazida pelo plano diretor. A gente se envolveu com essa pauta, né? A gente sabe que existem ali naquela carta questões históricas para a pesca artesanal de Natal, que a gente tem que dar visibilidade e a gente está empenhando forças para que essas questões se concretizem. São mais ou menos 500, um pouco mais de 500 famílias que dependem diretamente e exclusivamente da pesca aqui em Natal, então é um número, se a gente multiplicar 500 por 5, a gente vai ter um número bem robusto de pessoas que dependem da pesca na nossa cidade, e com isso a gente percebe que algumas questões e algumas demandas, né, são muito importantes. Então, o rancho de pesca é uma demanda histórica e que a gente vai conseguir executar, né, e consolidar essa demanda, trazendo mais visibilidade para os pescadores, trazendo mais uma valorização na questão do trabalho do dia a dia deles. Isso só foi possível porque a Secretaria está recebendo emendas, né, da deputada federal Natália Bonavides. Acho que a gente tem aqui uma conjuntura muito sensível a essas questões, como eu falei, e a gente vai conseguir assim, esse pleito histórico, né, que é a execução do rancho da Redinha e a execução do rancho da Vila de Ponta Negra. Desde o início, a obra da engorda se revelou uma verdadeira novela. Desde que foi apresentado o estudo de impacto ambiental, ambientalistas e militantes apontam que existiam lacunas nos métodos de análise e nos dados fornecidos para que pudéssemos medir os verdadeiros impactos sociais e ambientais que a obra poderia trazer. O contexto político em que a obra se inseriu acabou criando uma verdadeira disputa muito inflamada pelo atual prefeito, que no seu último ano de gestão queria a toda força iniciar a obra. O apogeu dessa crise foi a invasão do IDEMA pelo atual prefeito e seus vereadores, acompanhado do então candidato e hoje prefeito eleito Paulinho Freire. Essa turma depredou o órgão, invadiu o IDEMA para pressionar politicamente, para constranger publicamente o IDEMA a conceder uma licença, ainda que os estudos ambientais não tivessem sido apresentados devidamente para o processo andar. Apesar de ser lamentável e superando todos os procedimentos necessários para a emissão da licença, numa manobra judicial conseguiu-se que a obra começasse. E a obra começou sem qualquer aprofundamento dos estudos sobre as jazidas ou sobre os impactos ambientais que ela poderia trazer para a praia. O resultado disso foi que, poucos dias após o início das obras, verificou-se que a areia utilizada na engorda era inadequada para a obra. E com isso, uma nova disputa começou. A prefeitura decidiu utilizar a areia de uma jazida não licenciada para dar continuidade à obra. O Poder Judiciário deu anuência a essa manobra e concedeu à prefeitura, mesmo sem qualquer licenciamento ambiental, a autorização para que a obra continuasse. A prefeitura tem se aproveitado do atual estado de emergência climática, que vem fazendo com que cada vez mais a maré avance sobre a orla, para justificar que a dispensa dos devidos procedimentos de licenciamento para a continuidade da obra. E dessa forma, a obra da engorda continua em andamento, mesmo sem qualquer tipo de estudo sobre essa nova jazida,
mesmo sem qualquer medida mitigadora para os danos sociais e ambientais para a região e para os seus trabalhadores. E a nova previsão implica, inclusive, que a obra deve avançar por toda a alta estação, fazendo com que haja um grande impacto social com a execução da obra durante o período do verão, atrapalhando o comércio e as atividades do turismo. No último ano, tudo que indicávamos que poderia acontecer se concretizou. Os trabalhadores da Orla passaram o ano tentando acordo com a gestão para saber quando poderiam e como continuar suas atividades de trabalho. No entanto, nada foi garantido a eles. Além disso, foi aprovada a transferência da gestão do Complexo Turístico da Ridinha para a iniciativa privada, através de parceria público-privada, mostrando mais uma vez que não há interesse por parte dos governantes municipais de que a comunidade faça parte desse processo e esteja integrada. Em razão disso, as quiosqueiras requereram a aplicação das regras da OIT 169, tratado que protege as comunidades tradicionais. Sendo assim, elas devem sim participar de qualquer processo que envolva decisões que vão mudar a vida dos moradores locais. Diante do pedido das quiosqueiras, o município decidiu não mais realizar nenhuma possibilidade de acordo e parou simplesmente os processos de conciliação que estavam acontecendo. Mais recentemente, durante o período eleitoral, houve uma inauguração do mercado. No entanto, como podemos ver, ele ainda está fechado. Inauguração essa que foi a portas fechadas, sem nenhuma participação e sem nenhum convite para que a comunidade local, quiosqueiras, pescadores, trabalhadores da praia participassem. E atualmente a praia continua dessa forma. As primeiras respostas às demandas reivindicadas pelo sujeito Orla demonstram que articulação e pressão popular são imprescindíveis para a garantia de direitos. Mais do que isso, a formação de fóruns populares permanentes que debatam esses outros temas fortalece as comunidades e efetivam o direito à cidade. Que venham outros espaços que ecoem a voz da Orla. Ou se ecoem a voz da Orla. Salve Natal!